As aminas são uma função orgânica nitrogenada que elas vão ser o que? Derivadas da amônia. A amônia, como nós sabemos, é NH3. Uma coisa fundamental que você tem que saber é que o nitrogênio, como nós vimos nas aulas passadas, faz parte da família 15A. E nós vimos que todos os elementos da família 15A vão ter na sua última camada, na camada de valência, 5 elétrons. E para alcançar a estabilidade, ou seja, a configuração de um gás nobre que tem 8 elétrons na sua última camada, ele vai precisar o quê? Ganhar 3 elétrons. Por isso o nitrogênio vai fazer o quê? 3 ligações com 3 hidrogênios, tá legal? Essa molécula vai ficar praticamente assim, certo? Então, através de uma ligação covalente, vai compartilhar um elétronzinho do nitrogênio com cada elétron do hidrogênio, alcançando assim a sua estabilidade. Por que o prof está falando isso? Porque a primeira classificação das aminas é se ela vai ser uma amina primária, secundária ou terciária. O que é isso, prof? Conforme o número de ligações que ela vai fazer. Vem cá comigo. Esse R, como nós vimos nas últimas aulas, vai ser o radical ou grupo constituinte. Por exemplo, pode ser o metil, etil, propil, um sec-butil, um butil, como nós vimos, está naqueles radicais orgânicos. Mas o NH2. Quando nós vemos um grupo constituinte ou um radical, por exemplo, aqui poderia ser um metil mais um NH2, nós vemos que vai ser uma amina primária. Quando nós tivermos apenas um hidrogênio ligado a um nitrogênio, e esse nitrogênio vai estar ligado com 2 radicais ou grupo substituinte, vai ser o quê? Uma amina secundária. Quando nós tivermos um nitrogênio ligado com 3 radicais, tá, nós vamos ter uma amina terciária. Já a nomenclatura das aminas é bastante simples. Nós vamos ter o nome do radical, tá, mais a terminação amina. Exemplozinhos aqui. Nós temos o radical metil ligado ao NH2. Então nós vamos ter o quê? Um metilamina. Nós temos 2-metil ligado ao NH. Então nós temos o quê? O dimetil, porque nós temos 2-metil, dimetilamina. Aqui nós temos 2-3 radicais metil. Então nós temos trimetilamina. Tranquilo? Agora, galera, uma coisa que tem confundido muito o pessoal. E aí o prof aqui vai te dar uma dica para você dominar de vez esse assunto quando estamos falando de um anel benzênico, ou seja, um composto aromático. Galera do TikTok, bem-vinda Karine, bem-vinda Ana, boa noite Luiz Carlos, Genesi, Magnésio. Já vai o quê? Curtindo a nossa live, também já espalhando para geral, comentando qual a sua dúvida em química, que o prof está aqui para te ajudar. Então vem cá, nós temos aqui um anel aromático, um anel benzeno. Mas quando nós temos esse anel benzeno, tá legal? Ligado como uma ramificação ao NH2, porque quando esse composto aromático, tá legal? Esse anel aromático, ele vai ter o quê? Uma valência livre. E essa valência livre, tá? Ele vai perder um hidrogênio, vai ter uma valência livre e vai o quê? Se ligar como uma ramificação a uma outra molécula. Então, aqui nós temos esse anel aromático, tá legal? Ligado diretamente ao NH2, nós temos o que nós chamamos o quê? De fenil. Então, fenil é o quê? O anel aromático já ligado diretamente ao NH2 ou a qualquer outro composto como uma ramificação. Então, fenil
amina. Já aqui, quando nós temos um anel aromático ligado ao CH2, tá? Nós não temos mais um fenil, mas sim um benzil. Então aqui nós temos benzil mais um NH2, benzil, a terminação amina. Já aqui nós temos o que? Eu tenho um anel aromático diretamente ao NH, ou seja, eu tenho o fenil e não o benzil. E esse NH está ligado a um radical metil. Então o que eu tenho aqui? Um fenil mais um metil. De acordo com a IUPAC, nós vamos obedecer a regra o quê? Alfabética. Quem vem primeiro? O F ou o M? Lá no nosso, em ordem alfabética. O quê? O F. Então nós temos o quê? O fenil, metil, amina. Beleza até aí, galera? Tudo bem? Quais as dúvidas? Uma boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Iago. Não deixa de curtir a live, salvar o vídeo para todos os seus amigos, tá legal? Então, nós estamos falando na live de hoje, tá? O prof está aqui tanto no nosso Facebook quanto no nosso canal do TikTok falando sobre aminas para você. Vem cá comigo, vamos ter mais alguns exemplozinhos sobre esse importante assunto. Nesse exemplo aqui, tá? Nós vemos o quê? Que o grupo amina, ele está como uma ramificação. E aí, quando ele estiver como uma ramificação, nós vamos obedecer aquela regra que nós vimos lá desde os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos. O quê? Quando nós tivermos uma ramificação, nós vamos numerar essa cadeia, tá legal? Na extremidade mais próxima a essa ramificação. No caso aqui, não seria uma ramificação, mas seria um grupo funcional em NH2. Veja bem, aqui eu tenho, se eu numerar daqui, eu tenho 1, 2, 3. Se eu numerar desse lado, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, esse grupo funcional amina em NH2, ele está mais próximo o quê? Dessa extremidade. Então é dessa extremidade que eu vou começar a numerar essa cadeia. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí quando nós vimos uma cadeia com 6 carbonos, nós sabemos o quê? Que é X, tá? Só que veja bem, eu tenho aqui o quê? Uma dupla ligação. E essa dupla ligação nós vamos chamar o quê? De EN. Só que, qual é o carbono que começa essa dupla ligação? Carbono 2. 2, EN, tá? E aí, qual é o carbono que está no nosso grupo funcional aminas? Carbono 3. Então, eu tenho 3. Aí eu vou colocar a terminação amina. Então, qual é o nome desse composto? X2N, tá? 3 amina. Tranquilo? Próximo exemplozinho aqui. Eu tenho um NH2, tá? Veja bem, nas duas extremidades eu tenho 2 grupos aminas. Só que se eu começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é a mesma coisa se eu começar a numerar
daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter, tanto no carbono 1 quanto no carbono 5, os dois grupos funcionais. Então, como é que eu vou colocar isso? 1,5, porque o nosso grupo amina está tanto no carbono 1 quanto no carbono 5, de amina. Quantos carbonos eu tenho? 5. Então é pente. Como eu tenho ligações simples, vai ser ano. Tranquilo? Beleza, pessoal? Dúvidas até aí? Fala aí pro prof. Boa noite, Ana. Boa noite, Júlia. Boa noite, Camila. E isso aí, 1,5 diamina pentano. Tá de parabéns, Camila. É isso mesmo. Tranquilo? Só que aí, pessoal, nós também temos o quê? Algumas terminações, principalmente quando nós temos o aminas secundárias e terciárias. Como é que é isso? O prof vai apagar aqui, tá legal? Quando eu tenho aminas, tanto aminas secundárias e aminas terciárias, eu vou colocar o quê? N mais a cadeia menor mais a cadeia maior, e ali nessa cadeia maior eu vou botar o grupo amino. Quer dizer isso? Vem cá nos exemplos. Eu tenho um CH3, H3. Como é que eu nomeio essa cadeia? Veja bem, eu tenho um grupo metil ligado ao grupo amina. E aqui eu tenho o quê? Esse grupo aqui é o quê? Met, et, prop. Como é que fica essa nomenclatura? Veja bem também. Eu tenho o quê? Uma amina secundária. Então, nós vamos o quê? Primeiramente colocar o N, tá? E aí, qual o menor radical que está ligado a esse nitrogênio? Não é o grupo metil, então vai ficar N, metil. E aí, qual é o grupo maior? Met, et, prop. Prop. Como é ligações simples, an. E aí eu vou colocar a terminação amina. Tranquilo? Fácil? Beleza? Boa noite, Ângel. Boa noite, Natália. Boa noite, Bartolomeu. Então, recapitulando. Aqui no caso eu tenho uma amina secundária. Quando nós tivermos uma amina secundária ou terciária, nós podemos colocar o N na frente. Esse N vai ser o quê? O grupo substituinte ou radical, tá legal? Com a cadeia menor que vai estar ligado a esse nitrogênio. Por exemplo, aqui eu tenho vamos dizer que eu tenha o CH3, CH3. Veja bem, eu tenho o quê? Quais são os dois radicais, tá legal? Que estão... Desculpe, quais são os dois grupos substituintes ou radicais de cadeia menor que estão ligados a esse nitrogênio? Aqui eu tenho um radical metil, aqui eu tenho outro radical metil. Sendo que aqui eu tenho o quê? Um etil, só que esse etil é uma cadeia
longa, ou seja, uma cadeia maior do que esses dois metil. Então, quando eu tenho ligado ao nitrogênio aqueles grupos substituintes de cadeia menor, eu vou colocar o N. Como os dois grupos substituintes ou radicais de cadeia menor que estão ligados a esse nitrogênio não são 2 metil, então eu vou ter o que? N dimetil. Aí, qual é o radical da cadeia maior? Não é o etil? Então, etil. Como eu tenho o quê? Aqui eu posso colocar et, ou boto etilamina ou etanamina. Etanamina ou etilamina. Tranquilo? Fácil até aí, estão entendendo? Beleza? Boa noite, Eduarda. Boa noite, Rose. Boa noite, Luciana. Boa noite, Andy. Boa noite, Jairo. Nós estamos falando o quê? Aqui da função orgânica das aminas. Uma outra nomenclatura que nós vamos dizer que não é uma nomenclatura oficial IUPAC, mas também pode cair lá na sua questão, e é muito importante que você possa conhecer isso. Essa nomenclatura já é usual, onde vai aparecer, tá legal? Quando nós tivermos o grupo amina como uma ramificação, nós vamos usar o que? Amino. Por exemplo, eu tenho o CH3, CH2, CH2, CH, NH2, CH3. E aí o que nós vamos fazer? Aquela regrinha básica. Vamos ver o que? O grupo funcional. Esse grupo funcional já foi identificado. E a partir daí nós vamos ver a extremidade mais próxima a esse grupo funcional. Tá legal? Então esse lado, como esse grupo funcional, o amino, está mais próximo dessa extremidade, vamos começar a numerar desse lado aqui. Então nós temos carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Se a nossa cadeia tem 5 carbonos, nós já sabemos o quê? Que nós temos pente. Como são ligações simples, então nós temos o quê? Pente mais ano, então pentano. Mas quando nós pegamos essa nomenclatura usual amino, nós vamos pegar, veja bem, o grupo funcional amino está no carbono 2, então vai ser 2 amino. Como nós temos 5 carbonos, pente, mais ligações simples entre os carbonos, ano, 2 amino pentano. Tranquilo, pessoal? E aí, dizem para o prof aqui o que vocês estão achando da live. Estão me entendendo? O prof está indo bem? Aqui. Muito obrigado aí, Eric, por seguir o nosso canal. Galera, foi muito importante, tá? A visualização, a visita de vocês. Quem pode seguir aí o prof, já mete o dedo aí, já espalha para geral. Não custa nada dar aí um like pro prof, comentar, compartilhar com todos os seus amigos, tá legal? E se você precisa de uma preparação, uma aula de reforço, tá? Já está sentindo que vai para a recuperação, está se preparando para o Enem, para o vestibular. Nós estamos aí já nas últimas, tá, semanas antes desses exames. Se você não tem como revisar, tem alguma dúvida em algum tópico de química, já fala aí para o prof. Se você precisa elevar a sua nota, nós trabalhamos com aulas particulares, presenciais para todo o município do Rio e online para todo o Brasil. Se você quer uma aula exclusiva, pacotes de química nesse mês do professor
e da educação, pacotes exclusivos com promoções de até 40%.